Língua portuguesa. Leitura. Livro C. Lição 7, aula 1. Olá, estamos de volta. Ontem eu fui visitar um amigo. A visita foi online mesmo. Vocês sabem o que isso significa, não é mesmo? É quando visitamos alguém via internet e não pessoalmente. E vocês? Vocês já visitaram alguém virtualmente? Não tem os beijos e os abraços que os brasileiros gostam de dar e oferecer, mas tem muito carinho também. É um jeito de matar a saudade mesmo estando longe. Mas, voltando à minha visita ao meu amigo, quando ele ligou a câmera, vi que ele estava morando numa casa bem legal. Vi até o bichinho de estimação dele. É um papagaio bem falante. E ele queria até participar da nossa conversa. O nome dele é José. Meu amigo disse que quando pegou esse papagaio para criar, ele ficava repetindo esse nome. José, José, José. Então, ele decidiu deixar esse nome mesmo. Já que começamos, vamos seguir nossa aula falando sobre animais que vivem em casa? Vamos! Leitura. Alguém aqui tem animais de estimação? Eu tenho um cachorro, professora. É mesmo, Alfa? E como é que é o nome do seu cachorro? É uma cadela, na verdade. O nome dela é Rajada. Ai, puxa, que nome legal! E o que significa? Quando ela nasceu, era assim, Rajada. Tinha umas listas brancas e pretas. Todo mundo foi falando, olha a Rajada. Aí pegou, ficou Rajada. Nossa, que nome legal! Eu adorei! E como é a Rajada? Ela é bem levada, gosta muito de brincar. Não cansa nunca. Mas ela é novinha? Sim, ela é filhote ainda, tem 5 meses. Ah, então é por isso. É muito brincalhona ainda. E de que cor ela é? É grande ou pequena? Descreva a Rajada para nós. Ela é preta e branca, não é grande nem pequena, é média. Qualquer dia eu vou trazer uma foto dela para todos conhecerem. Isso, ótima ideia, Alfa. Mais alguém tem animais de estimação? Eu tenho um gato, professora. É mesmo, Beto. E como é o nome do seu gato? Descreva como é o seu gato. Ele é peludo, branco e preto. Ah, e tem unhas bem afiadas. Muito legal você comentar sobre as unhas dele, Beto. Normalmente, gatos têm unhas bem afiadas mesmo. Mas como você conseguiu perceber isso nele? Já levou alguns arranhões dele? Às vezes ele arranha a gente quando tá brincando. Ah, Beto, é assim mesmo. Só tem que tomar cuidado para não se machucar mais sério, não é verdade? Como ele se chama? Dino. Que nome legal, Beto! Quem deu esse nome a ele? Fui eu. Eu gosto muito de dinossauros. Como eu não posso ter um de estimação, coloquei esse nome no gato. Muito criativo, Beto. Bom, foi ótimo conhecer um pouquinho os bichinhos de estimação de vocês. Mas eu queria saber, eles vivem com vocês dentro de casa? A Rajada fica dentro de casa, sim. O Dino também. Às vezes ele foge, mas a gente tenta sempre deixar ele dentro de casa. Entendi. E todos os animais de estimação vivem dentro de casa? Não, meu vizinho também tem cachorro, só que o dele é muito grande. Então, ele deixa o cachorro no quintal, não dentro de casa. Ah, tá certo, Alfa. Alguns animais ficam tão grandes que às vezes não cabem mesmo dentro de casa. Aí é bom ter um quintal para eles poderem correr, brincar, gastar um pouco de energia, não é verdade? E que outros animais de estimação vocês conhecem? Papagaio. Minha vizinha tem um que fala pra caramba o dia todo.
Um papagaio falante, Beto, deve ser engraçado, igual o do meu amigo. Pior é o outro vizinho lá perto de casa que tem um galo. Ele canta todo dia muito cedo. Às vezes está escuro ainda e tá o galo cantando. Puxa, temos então um papagaio falante e um galo cantor. Os vizinhos de vocês gostam mesmo de bichos de estimação. E esse papagaio e esse galo ficam dentro de casa? O papagaio fica. O galo fica no quintal. E será que dá para manter um galo dentro de casa? Acho que ia ser difícil, não é? Se ele cantando no quintal já faz um barulhão, imagina dentro de casa. Algum outro animal de estimação que vocês tenham ou queiram ter? Ah, é mesmo? Você queria ter um coelho? E por quê? Ah, são fofinhos mesmo. Tão bonitinhos e curiosos. Mas eu também não conheço ninguém que tenha um coelhinho de estimação. Pois bem, vocês falaram alguns animais de estimação. Vamos conhecer as características de alguns deles? Um cachorro, que é bem comum. Como é um cachorro em casa? Depende da raça, da idade, do tamanho. Mas, em geral, como é ter um cachorro em casa? O que ele come? Me falem algumas características que eu vou anotar aqui. São peludos. Mas podem não ser também, não é? Eu vou colocar lá, podem ser peludos ou não. Características de cachorros em geral. Podem ser peludos ou não. E de que cor eles são? Várias cores, não é? Preto, branco, caramelo. Pode ter mais de uma cor, ou seja, misturado. Podem ser de várias cores. Preto, branco, caramelo, misturado. E de que tamanho eles são? Podem ser de vários tamanhos. Temos de bem pequenos, que cabem numa bolsa, até bem grandes, que em pé ficam maiores do que nós. Podem ser de vários tamanhos. E o que eles gostam de fazer? Sim, eles gostam muito de brincar, principalmente se forem filhotes. Gostam de brincar. E como eles brincam? Com o quê? Com quem? Isso mesmo. Eles brincam com brinquedos, com pessoas. Ah, com outros animais também, muito bem. Gostam de brincar com brinquedos, com pessoas, com outros animais. Vamos ver outro animal de estimação que comentamos? Vamos falar do coelho? Como é um coelho? Digam algumas características dele. Eu vou anotar aqui como eles são. São peludos, geralmente brancos. Peludo, geralmente branco. E o que gostam de fazer? Ah, sim, eles gostam de roer coisas. Gosta de roer. E de que eles se alimentam? Cenoura, alface, frutas. Come cenoura, alface, frutas. E será que eles gostam de brincar? Como podemos brincar com eles? Gostam de rasgar papel, pano, buscar brinquedos. Gostam de brincar. E como eles demonstram carinho pelo dono? Sim, ele lambe também às vezes. Lambem o dono para demonstrar carinho. Muito bem. Viram o que fizemos aqui? Identificamos algumas características de alguns animais. Isso nos ajuda a descrever. Descrever é dizer como eles são, do que gostam de fazer, o que comem, seus hábitos. No texto da nossa lição que começa hoje, a lição número 7, vamos conhecer um animal bem pouco conhecido. Ele se chama mangusto. Mangusto. Alguém já ouviu falar do mangusto? Não? E se a gente quiser saber mais informações sobre esse animal que nunca ouvimos falar, onde vamos procurar? No dicionário é uma opção.
E se quisermos saber muito mais informações sobre ele? Numa enciclopédia. Sim, na internet também. Na internet temos enciclopédias também. Temos uma bem famosa chamada Wikipedia. Podemos encontrar muitas informações sobre o nosso animal lá. Vou fazer uma busca. Encontrei! Vejam só o que eu encontrei. Vou ler tudo. O texto é muito claro. Eu vou ler já simplificando algumas partes do texto. Herpestidae é uma família de mamíferos da ordem carnívora que inclui os mangustos e suricatos, entre outros animais. O grupo inclui cerca de 40 espécies, a maioria das quais nativa da África. Os herpetídeos são carnívoros de pequeno porte, com 1 a 5 kg de peso e 20 a 75 centímetros de comprimento. São animais compridos e alongados, de patas curtas e cauda longa. A cabeça é relativamente pequena, com orelhas triangulares e pontiagudas. O focinho é afilado e triangular. Os olhos são relativamente grandes e apresentam uma pupila ovalada e horizontal. Pupila ovalada significa oval, parecida com um ovo. A maioria das espécies é uniformemente acastanhada, mas outras têm algumas riscas. Os herpetídeos têm entre 32 e 40 dentes pontiagudos. Esta dentição é adaptada a uma alimentação diversificada, baseada em insetos, pequenos mamíferos, répteis e aves, ovos, raízes e frutos. Algumas espécies de mangusto são conhecidas pela sua facilidade em matar cobras venenosas. Vejam quantas características desse animal conseguimos identificar aqui nesse trecho. Vamos colocá-las em tópicos? Me ajudem. De onde eles são? A maioria das espécies é da África. Características do mangusto. A maioria das espécies é da África. Quanto eles pesam? Entre 1 e 5 quilos. Pesam entre 1 e 5 quilogramas. E quanto medem? De 20 centímetros a 75 centímetros. Tem entre 20 e 75 centímetros de comprimento. Então, eles são grandes ou são pequenos? São pequenos se comparados a nós e bem levinhos. Quais outras características deles temos nesse texto? Sim, o texto fala mesmo sobre o corpo deles. Vamos ver algumas características do corpo, então? Eles têm patas curtas e a cauda longa. Têm patas curtas e a cauda longa. Tem a cabeça pequena, o focinho triangular e os olhos grandes. Tem a cabeça pequena, o focinho triangular e os olhos grandes. São geralmente de cor acastanhada. O que isso significa? Que cor é essa? Marrom, sim, isso mesmo. Geralmente são de cor acastanhada, marrom. Que outras informações temos sobre eles? Sim, os dentes. Quantos dentes eles têm? Eles têm entre 32 e 40 dentes. Tem entre 32 e 40 dentes. Muito bem. E esses dentes servem para quê? Para eles se alimentarem, para mastigarem a comida, como os nossos dentes. Mas de que eles se alimentam? Se alimentam de insetos, pequenos mamíferos, répteis, aves, ovos, raízes e frutos. Alimentam-se de insetos, pequenos mamíferos, répteis, aves, ovos, raízes e frutos. Mais alguma informação importante sobre os mangustos?
Verdade! Eles têm facilidade em matar cobras venenosas. Tem facilidade em matar cobras venenosas. Caramba! Eles tão pequenos e têm facilidade para matar cobras venenosas. Uau! Eles devem ser bem rápidos então, não é verdade? Bom, depois de todas essas informações, eu fiquei bastante curiosa para ver uma foto dele. Vocês também? Então vamos procurar? Encontrei! Apresento a vocês então um mangusto. Das características que anotamos, quais podemos confirmar nessa imagem? Podemos ver que ele tem mesmo as patinhas curtas e a cauda comprida. Conseguimos ver também a cabeça pequena, o focinho triangular e os olhos grandes. Sim, perceberam a cor dele? É mesmo meio amarronzada, meio castanho mesmo. O que vocês acham de ter um mangusto dentro de casa? Ah, eu ia querer. Ele é tão bonitinho. Eu não. Se ele come cobra venenosa, vai comer a gente também. Calma, Beto, não é bem assim. Mas como eu tinha falado para vocês, nós vamos ler mais sobre esse animal na lição 7. Essa lição faz parte de qual unidade do livro mesmo? Da unidade 2. E nessa unidade estamos trabalhando textos de que tipo? Informativo. Qual é o objetivo de um texto informativo? Informar, dar informações sobre algo, sobre alguém, sobre algum lugar. No texto da lição passada, que também é do tipo informativo, nós falamos sobre o quê? Isso mesmo, foi sobre 2 lugares, Aparados da Serra e Ouro Preto. Mas agora temos uma diferença entre o texto da lição 6 e esse aqui, agora da lição 7. Os textos anteriores eram do gênero roteiro turístico. Esses agora pertencem a outro gênero. Vamos confirmar isso quando fizermos a leitura. Como podemos identificar o gênero sem ler o texto? Tem que ver o sumário. Exato, Alfa! No sumário do nosso livro temos essa informação. Vamos lá conferir então? Vejam lá então. A que gênero pertence esse nosso texto? Narração descritiva. Isso mesmo. Mas o que significa narração descritiva? Vamos por partes. O que significa narrar? Narrar é contar uma história. E descrever? Descrever é falar as características. Então, o que podemos concluir sobre o nosso texto da lição 7? Ele vai contar uma história e falar as características de alguma coisa. Sim, deve ser isso mesmo. Mas que coisa será essa? O animal. Isso! Como é o nome dele mesmo? Mangusto. Exatamente isso. O autor vai nos dar as características do mangusto através de uma história. E quando vamos contar uma história, quais elementos colocamos nela? Personagens. O lugar onde aconteceu a história. Conversas. Isso mesmo. E será que vai ter isso tudo no nosso texto? Quem sabe? Eu já estou curiosa para saber como o autor vai escrever isso tudo e ainda descrever o mangusto. E vocês? Eu também, professora. Só não entendi o que está escrito ali no sumário, em cima do gênero do texto. Ah, sim! Ali temos o título do nosso texto. É, professora, isso eu sei, mas não sei o que é aquilo. Riquitictave. Caramba, que palavra estranha. Acho que esse texto vai ser difícil. Tem animal com nome estranho, título estranho. Calma, rapazes. Vocês não sabem que a gente sempre lê devagar, prestando atenção a todos os detalhes? Então, somos ótimos detetives. Procuramos as pistas e no final da história
já descobrimos tudo que ela queria nos dizer. Até o que não estava escrito. Então, não se preocupem. Nós vamos desvendar todos os mistérios do tal Rikki-Tikki-Tavi. Nosso lema é: não deixar passar nadinha da história. Por falar em lema, o que é isso? Vou dar alguns exemplos para vocês. O lema da nossa escola é fazer com que todos os alunos aprendam cada vez mais. O lema de um time de futebol é aproveitar todas as oportunidades e vencer as partidas. O que podemos entender por lema, então? O lema é o objetivo, um ideal de vida. É uma direção a seguir, algo que motiva sempre a ir adiante e não desistir. E o nosso lema é esse: não deixar passar nadinha das histórias. Por isso, garanto a vocês que vamos compreender tudo desse texto. Agora me veio uma dúvida. Será que os mangustos têm um lema? Qual será o lema deles? Poxa, confesso a vocês que fiquei ainda mais curiosa para ler logo a história. O que será Rikki-Tikki-Tavi? Como será que o autor vai descrever o mangusto e contar uma história ao mesmo tempo? Saberemos na próxima aula, só quando fizermos a leitura do texto. Até lá, aguenta a curiosidade! Fluência de leitura. Como estamos falando sobre animais de estimação exóticos diferentes, vejam só o texto que eu trouxe para vocês hoje. Ele faz parte de um livro chamado Chapeuzinho e o Dragão. Esse livro tem um vocabulário bem simples, porque ele é para crianças menores do que vocês. Mas eu achei interessante trazer esse trecho, porque ele tem a ver com o que estamos conversando hoje. Só pelo título já podemos perceber que tem algo de estranho nessa história, não é? Vamos encontrar mais alguns pontos estranhos nessa história. Chapeuzinho e o Dragão. O livro foi escrito por Tino Freitas e ilustrado por Guto Lins. Como eu disse, é um texto para crianças menores, mas observem a capa. Chapeuzinho e o Dragão. A Chapeuzinho Vermelho tinha um dragão de estimação e um celular. É muito engraçado. O importante é vocês terem atenção na forma como eu vou ler. As férias chegaram. Nós vamos viajar. Quem? Eu e meu irmão. Eu sou a Maju. O meu irmão é o JP. Para onde vamos? Pela estrada fora. Não, é brincadeira. Vamos para a casa da vovó, mas não vamos levar doces. Vamos brincar. A casa da vovó já tem doces. A vovó faz doces de frutas. Delícia! Mas a casa da vovó tem uma coisa melhor: histórias. Muitas histórias divertidas. A vovó conta histórias de rir, de chorar, de dar medo, de rebolar. Que tipo de história você gosta? Eu gosto das histórias que a vovó deixa a gente inventar. Hoje eu quero contar uma história diferente. A vovó disse para eu começar. Era uma vez uma menina chamada Chapeuzinho Vermelho. JP fez uma cara horrível. História da Chapeuzinho? Eu já estou careca de saber. Essa história é diferente, JP. A vovó disse que não era para brigar. Eu continuei a minha história. Era uma vez uma Chapeuzinho Vermelho. Ela foi levar comida para o seu dragão. JP pulou da cadeira. Dragão? Não era doce para a vovó? A vovó é da outra história. Nessa história tem dragão. Eu continuei a minha história. A Chapeuzinho foi levar comida para o dragão. Ela pulava e cantava assim:
Pela estrada fora eu vou jogando no celular. JP ficou em pé no sofá. Celular? Chapeuzinho não tem celular. Essa história é minha, JP. A vovó disse, de novo, que não era para brigar. Eu continuei a minha história. A Chapeuzinho foi pela estrada fora. Ela foi jogando no celular. Mas apareceu uma bruxa com catapora. JP adorava bruxas. Agora eu gostei, não vou mais embora. Sabia que você ia ouvir a minha história. Eu continuei a minha história. Chapeuzinho encontrou a bruxa com catapora. Ela sentiu medo. A bruxa tinha uma fome de dragão. Ela encontrou uma bruxa com catapora. A bruxa tinha uma fome de dragão. A bruxa roubou a comida do dragão e logo gritou: maldição! Isso é doce de mamão! É comida de dragão! A bruxa chamou um disco voador e foi buscar seu caldeirão. Chapeuzinho pegou o doce de mamão e correu para a casa do dragão. Mas a bruxa chegou primeiro. Ela transformou o dragão em uma lagartixa e comeu. Mas o bichinho remexeu na barriga da bruxa. E a bruxa se transformou num dragão. Chapeuzinho chegou logo depois. Ela achou que aquele dragão não era seu, mas deu o doce assim mesmo. O dragão fez uma careta, abriu uma boca enorme e comeu o doce todo. Comeu de uma só vez. Chapeuzinho olhou aquele dragão e falou: não quero saber dos seus olhos. Não quero saber do seu nariz. Mas por que essa boca tão grande? E o dragão respondeu: é para te comer. Chapeuzinho tentou fugir, mas foi parar no barrigão do dragão. Uma fada brilhante apareceu logo depois. Ela estava fantasiada de lenhador. Olhou o dragão, olhou a barriga dele muito grande e falou: balim, balão, saia tudo desse barrigão. E aconteceu uma mágica. Chapeuzinho e seu dragão saíram da barriga do outro dragão. O outro dragão voltou a ser a bruxa e foi parar no caldeirão. Vovó e JP perguntaram: o caldeirão estava quente? O que aconteceu com a bruxa? E eu falei: virou doce de mamão. Então, gostaram? Resumo da aula. Bom, pessoal, nossa aula está chegando ao fim. Vamos relembrar tudo o que vimos hoje? Primeiro, nós identificamos características dos animais de estimação. Como eles são, o que comem, como demonstram suas emoções. Depois, falamos mais especificamente sobre o mangusto, um animal pequeno e bem simpático que será assunto do nosso texto nessa lição. Conseguimos identificar algumas de suas características e alguns de seus hábitos também. Por fim, lemos um trecho de uma história sobre uma menina que tinha um animal de estimação bem exótico, um dragão. Comentamos sobre como seria ter um dragão de estimação e vimos que podemos ter alguns probleminhas no meio do caminho. Dever de casa. Leitura, livro C, página 80. Ler o texto, anotar as palavras desconhecidas. Leitura, livro C, página 81, exercício 2. Na próxima aula, vamos ler juntos o texto da lição 7. Mas antes, leiam esse mesmo texto sozinhos e anotem no caderno todas as palavras que vocês não conhecem. Durante a leitura, vamos tirar as dúvidas que vocês tiveram. Tudo bem? Além disso, vocês precisam copiar no caderno as perguntas do número 2, da página 81 e respondê-las. Nos vemos na próxima aula. Quero ver bem caprichado. Até lá!